Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Augusto... não, não sei se o Augusto ainda não voltou, mas eu vou fazer uma pergunta. Acho que a Aline, melhor representante da turma aqui é a Aline mesmo. Ou então ela dá um cascudo no Augusto e ele obedece. Bem mais fácil. Oi. Não é não? Tô certo? Vocês querem... Vou perguntar a vocês, mas subentenda você, né? Quer tirar direto ou quer dar aquela pausa? Aquela famosa pausa no meio? Eu prefiro direto. Prefere direto, né? Então passa a ser um acordo. É melhor para nós. Tá certo. Eu gosto direto, porque eu consigo encerrar um pouco antes e descansar também. Eu acredito que vocês tenham esse problema. E o Aloysio tinha dito, não, vamos dar aquela pausa para criar o hábito e tal, mas eu não... Enquanto está online, não tem sentido dar pausa, não. Pois é, seria a mesma coisa da sala de aula, tirar direto, a gente sai mais cedo e tal. Então, é um acordo entre nós. Eu também... Tá? Porque teve uma... Eu prefiro tirar direto. Beleza. É porque teve uma turma que eu tirava direto e alguns foram reclamar que não tinha intervalo. Então, agora eu tenho que perguntar, né? Como a turma só tem 2, 3 alunos, então eu acho que é um consenso. Mas quando tem mais gente, é complicado. E é melhor tirar direto para todo mundo. Beleza. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou... Pronto. Ajeitar aqui e continuar. O que eu estava falando, senhor? Ponto e vírgula. Cria o hábito de fazer comentários, porque daqui a 6 meses, você escreve um código hoje e você não comentar nele, daqui a 6 meses, você que escreveu o código não vai conseguir ler ele. Professor, é burrice da minha parte? Não, é muita informação. É tanta informação que você vai olhar e vai ficar, poxa, o que eu quis dizer com esse código? Essa linha quer dizer o que mesmo? Aí lá vai você ter que executar o código para poder pegar linha por linha e entender o que cada coisa está fazendo. Então é mais interessante a gente escrever um comentário. Estou fazendo uma chamada da ferramenta Y. Estou fazendo tal coisa. Escreve mesmo o comentário, fica mais fácil. Depois que isso já está absorvido na cabeça, ninguém mais precisa escrever os comentários. Essa parte aqui, N, eu confesso que eu nunca entendi o N. O N é como se fosse o número da linha. Aí você quer lá, você escreveu um código que tem 1000 linhas. Você se esmerou em escrever um código com 1000 linhas. Mas a contagem deles é esquisita. Eles contam as linhas, a primeira linha é a linha 10. A segunda linha é a linha 20. A terceira linha é a linha 30. Imagina 1000 linhas. Né? Se você está colocando um múltiplo de 10, vai ser a linha 1000 vezes 10, vai ser a linha 10.000. E você vai ter que escrever N9, 9.990 e a N10.000. Nossa, isso é muito chato. Eu preferiria que fosse N1, N2, N3, N4, N5, mas eles inventaram desse jeito e a gente só obedece. Mas eu confesso que eu nunca entendi o porquê disso aqui. A função barra, ela pode inibir blocos, né? Também serve como ponto e vírgula, só para bloquear. É igual na programação, né? A barra a gente põe quando quer colocar comentário, né? Quando quer comentar um comentário, quando quer bloquear sei lá, você tem um trecho que você não quer que seja executado. Lá no C++, a gente colocava barra, né? Você coloca lá barra e ele não lê aquele. No Python também, se você colocar barra, no Pascal, famoso Delphi, eu acho que era ponto e vírgula. E assim tem vários, né? Cada um tem a sua métrica. A função MSG, ela coloca uma mensagem lá. Ele vai escrever uma mensagem na tela lá.
Só serve para escrever uma mensagem. Algumas pessoas usam o MSG para fazer uma pausa. Ele escreve uma mensagem e fica esperando um OK. Aí, enquanto você não der o OK, ele não continua. Então, funciona como uma pausa. Então, você vai lá, faz alguma coisa manual que você tem que fazer, e depois volta e dá o OK e ele continua. Aqui ele se antecipou a mim, né? Ele falou aqui, ó, a função G90 ela é modal, a função G91 ela é modal, aplicação de coordenadas absolutas, aplicação de coordenadas incrementais, eu já falei sobre isso. Unidades, muito importante. Lá naquele códigozinho que eu estava escrevendo, fake, eu falei G70, G71. Então, nós temos o G70 e o G71. No G70, a gente tem a unidade em polegada. E no G71, a gente tem as unidades em milímetro. No caso, métrica, né? Mas em milímetro. Em engenharia, principalmente na parte de engenharia mecânica, quase tudo está em milímetro. Se a gente estivesse na engenharia civil, a gente estaria em metros. Né? No nosso caso aqui, pulando para a área da mecânica e da tecnologia, milímetro é a nossa sacada. Então, quase tudo aqui está em milímetro. Então, nosso SI, quando a gente digitar qualquer valor lá, vai estar milímetro. Quando eu digitar 10, é 10 milímetros. Quando eu colocar 1, é 1 milímetro. E polegada é a mesma coisa, né? Se eu colocar 1, é 1 polegada. E se eu escrever o código G70, eu estou avisando que o meu sistema é modal e ele está em polegada. E se eu colocar o G71, eu estou avisando que todo o meu código vai rodar em milímetro. G94 e G95. O avanço ele pode ser dado em milímetros por minuto ou ele pode ser dado em polegadas por minuto. Como é que eu vou saber se é milímetro ou polegada? Vai depender do G70 que você está usando. Ou ele é G70 ou ele é G71. Se você colocou G70, é polegada. Quando você chamar o G94, vai ser polegada. Tá? Ele já subentendeu que a unidade dele é polegada quando ele for... Aqui, na verdade, o G94, ele é a taxa. O que é taxa? É qualquer coisa por tempo. Por exemplo, velocidade é uma taxa. Metros por segundo, quilômetros por hora. É qualquer coisa por tempo. Pode ser qualquer coisa, qualquer unidade. Pode ser litros por segundo. A caixa d'água está enchendo a 50 litros por segundo. Então, é qualquer coisa por tempo. Então, o G94 é taxa. Aí, qual é a taxa que eu vou estar trabalhando? Se eu tiver colocado 70, é polegada. Se eu tiver colocado o G71, é milímetro. E aí fica óbvio. No caso da G95, o avanço ele é milímetros por rotação. Imagina que eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui um exemplo... A Aline vai refrescar comigo agora. Spray Carina para minhas madeixas. Brincadeira. Spray Carina não é o extra forte, é só o forte. Eu gosto do extra forte. É o melhor adesivo spray para impressão 3D. Porque o adesivo próprio, que é comprado, é bem caro. É mais ou menos de 30 a 40 reais uma lata menor do que essa. E não dura o que essa daqui dura. Essa daqui eu compro de 20, 22, 25 reais e dura 2, 3 vezes o que a lata profissional e faz o mesmo serviço. Então, comprei esse aqui, está cheinho. Agora vamos voltar aqui para o nosso assunto. Imagina que isso aqui está num torno e ele está girando. E eu quero que ele se desloque ao passo de 1 milímetro. Ou seja, quando ele der uma volta completa, a ferramenta tem que se deslocar 1 milímetro. Então, à medida que ele está se deslocando completamente, ele tem que dar uma volta, ele tem que fazer 1 milímetro.
Então, quando ele terminar de dar a volta, esse ponteiro aqui tem que andar 1 milímetro. Quando ele der mais outra volta, assim ele vai fazendo rosca. A ideia aqui é de poder trabalhar fazendo rosca, que é uma das operações mais significativas da indústria. Abrir rosca é a coisa mais simples do mundo, né? Abrir rosca, se você não colocar uma rosca correta, você não consegue encaixar absolutamente nada. Aí a gente tem vários modelos de rosca, né? Rosca M3, M4, M8 e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui um exemplo. Parafusozinho assextavado. Sextavado por quê? Porque a cabeça dele é assextavada. M3, porque o diâmetro dele é de 3 milímetros. E ele tem o passo, ou seja, a distância, a revolução, o corte que ele deu perante a revolução de 1 milímetro. À medida que vai aumentando, ele também aumenta um pouquinho o passo, né? E aí isso também é tabelado. A velocidade do avanço é dada por uma função f, tá? F do inglês de flow, né? Flow lembra fluxo e fluxo lembra velocidade. E geralmente pode ser dado em milímetro por minuto ou pode ser dado em milímetro por rotação. Vai depender de qual unidade que a gente está trabalhando. Do G54 ao G57 são o 0 peça. É eu dizer para ele, olha, a peça que eu criei, ela tem o tamanho X tal, Y tal e Z tal. E o 0 é em cima. Eu estou avisando para ele que o 0 está na parte de cima. É só para isso que serve esse comando, para evitar que ele tente achar o 0 na parte de baixo. Lembra da regra da mão direita? Olha onde é que é embaixo. Os 0, o X0, o Y0 e o Z0 estão no meio. Eu tenho que avisar para ele que este plano de ataque ele está para cima e não para baixo. Não é a quina da peça. É a quina superior. Outros aqui que não vem a calhar. G17, G18 e G19. Planos de trabalho. G17. Estou usinando uma peça. Eu ainda vou comprar uma fresa só para poder dar aula. Eu tenho aqui uma peça. Esse aqui é o plano, no plano cartesiano, XY. A minha fresa ela vai ter que vir aqui, ó. G17 está dizendo que a minha fresa vem por aqui. O G18 é o XZ, assim. Então, a minha fresa vai andar nesse sentido. E o 19 é o YZ. O Y está para cá. Então, o Y está aqui e o Z está aqui. Então, a minha fresa ela vem nesse sentido. Então, G19, G18 e o G17, ou seja, a fresa vem de cima para baixo. Só serve para isso. Só serve não, né? Sacanagem dizer só serve para isso. Você pode, algumas máquinas você pode trocar o eixo. Olha, você está usinando no eixo de XY, vai para o eixo XZ, vai para frente, vai para trás. A gente vai ter exemplo disso quando a gente for mexer no sinotrem. Está aqui o exemplozinho, né, do 17, do 18 e do 19. Chanfro, arredondamento e cantos. Toda vez que a gente vai fazer alguma peça, por exemplo, aqui eu fiz uma peça na impressora 3D é um suporte para colocar aqui um motor de passo. Ele fica preso aqui. Note que aqui eu tenho o que a gente chama de canto vivo. Bem aqui, ó. Deixa eu ver se a minha imagem acabou aqui, ó.
Bem aqui eu tenho chamado canto vivo. Canto vivo porque ele daqui para cá, ele faz 90 graus, exatos 90 graus. Esse canto vivo aqui, se isso fosse uma quina de mesa, por exemplo, ele é extremamente perigoso, tá? Porque você pode bater nisso aqui e se machucar. Como é que a galera faz para resolver cantos vivos? Eles arredondam os cantos. E esse arredondamento tem nome. Se for um arredondamento como esse que está aqui, e ele tem um raio, a gente vai chamar ele de arredondamento mesmo. E se ele for um golpe reto, só para tirar esse canto vivo, a gente chama ele de chanfro. Desculpa, o primeiro chama filete. Né? Arredondamento. É arredondamento, mas é mais conhecido como filete. Filetar é fazer esse cara pegar um ângulo aqui. Tá? Bota um centro, tem o raio, e aí você aplica um ângulo aqui. E chanfro, a gente vai ter o canto vivo, do jeito que está aqui, mais um corte em ângulo. Geralmente é 45 graus. Está aqui o código, posicionamento. G1 é um corte linear, ande de forma linear. X 50, Y 30, com a velocidade de 100 e um chanfro de 5. Então, o chanfro ele vai ter que vir desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, 5 milímetros. Ou seja, um chanfro de 5. Ele quer começar aqui e ele tem que terminar aqui. E aí ele faz esse movimento aqui, ó. No caso do filete, o mesmo tipo de aplicação, só que aqui a gente vai escrever RNT, ou RND, de raio. Tá? Aí ele vai ter um raio aqui e ele vai ter uma curva mais suave. A maioria das coisas tem curvas suaves, né? Não existem mais coisas com cantos vivos. Olha só. Uma caixinha dessas aqui, ó, ela não tem canto vivo. É raro encontrar alguma coisa com canto vivo. Prevenido tem que agir por dois. Coisas com canto vivo aqui. É difícil achar uma coisa com canto vivo. O próprio celular ele tem cantos arredondados. Calculadora. Poucas coisas têm canto vivo. Não é nem esteticamente legal. É feio, na verdade. Fica meio feio. Dependendo do produto, fica meio feio. Funções de interpolação. Falar um pouquinho sobre as interpolações. Agora eu vou começar a entrar nos comandos. Quando a gente der o comando G0, eu vou dizer para ele G0. Ele vai ficar até de vermelho. Vá na velocidade máxima dos motores para a posição qualquer, seja ela qual for. Então, a gente vai escrever da seguinte forma. Texto, letra vermelha. Eu vou escrever aqui, ó, G0, X10, Y10, Z10. Vá. Esses outros aqui vão ficar preto mesmo, na verdade. Será que eu consigo trocar aqui? Os outros. Esse aqui fica vermelho. Letra vermelha. G0. X10. Y10. Z10. Eu estou dizendo para ele, G0, ande na velocidade máxima dos motores e vá para esta posição.
O que isso quer dizer? Muito provavelmente, quando a fresa está iniciando os seus trabalhos, ela fica lá em cima. Imagina se a gente manda ela vir bem devagarzinho. Ela vem. Parece até que alguém está fazendo poesia, né? Oh, lua linda, venha, desça a ferramenta. E aí ela vem bem devagarzinho. Não dá certo, você vai gastar tempo, dinheiro, energia, ainda vai ficar lá, feito idiota, esperando que ela desça. Não dá. Você usa a velocidade máxima dos motores, assim ela desce bem rápido. Quando a gente der o comando G1, ele vai vir de verde. E quando a gente der o comando G2 e o comando G3, eles vão vir de azul. No comando, deixa eu piscar aqui. No comando G0, gente, tem hora que o mouse desaparece. No comando G0, ele vai fazer um movimento bem rápido. No comando G1, ele vai fazer um movimento linear com velocidade controlada. No G2, ele vai fazer um movimento circular no sentido horário. E no comando G3, ele vai fazer um movimento circular no sentido anti-horário. Bem simples, né? Você escreve G2, horário. Você escreve G3, anti-horário. G1, linear. G0 também é linear. Qual a diferença entre o G1 e o G0? Eu escrevo G0, X10. Vá na velocidade máxima dos motores para a posição 10. Aí eu vou escrever G1, Z0. Desça para a posição Z0. Depois eu digo Z-1. Desça lentamente para a posição -1. Aí vem aquela pergunta. Tá, lentamente, mas lentamente quanto? Lentamente 100. Lentamente 1000. Aí é você que decide. Na verdade é tabelado, né? Mas a gente que escreve. Dependendo do material que você esteja usinando, você vai dizer se é 2000 RPM, se é 100 RPM e assim por diante. Se é em milímetros 100 polegadas, se é... E outra coisa, geralmente aqui é milímetro por minuto e não por segundo. Então é bom a gente atentar o cérebro para isso. A gente está mais acostumado a fazer contas de metros por segundo, milímetros por segundo, e não milímetros por minuto. Lembrando que um minuto tem 60 segundos, né? Então, o número que você tiver ali, se você quiser ele em aquela unidade por segundo, é pegar aquele valor e já dividir ele por 60. Vai direto na calculadora que você acha ele por segundo, e não por minuto. Aqui, ó. Interpolação linear. Para quem não lembra, professor, eu não lembro de interpolação. Eu tenho aqui o meu eixo cartesiano. No meu eixo cartesiano eu tenho x e eu tenho y. Eu estou aqui, eu estou na origem, vai. Eu estou na origem e eu quero vir até essa posição aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou da posição 0, 0. Até essa posição aqui. De forma linear. Professor, eu não lembro da forma linear, não. Lembra para mim como é que é? Lembra. Y é igual a AX mais B. Professor, essa é a fórmula linear? É, simples assim. E para essa equação aqui, como é que eu encaixo aqui? Isso aqui é matemática básica lá do segundo grau, mas ela é bem simples, ó. O B é o ponto onde ele toca o eixo.
Onde é que ele está tocando o eixo? No zero. Então, o B não existe. Vai ser somente esse trecho aqui. E aí você tem aqui uma equação. O que a gente está dando para ele é uma equação matemática. Eu digo qual é o primeiro ponto, eu digo qual é o último ponto, ele vai jogar dentro desta equação e vai calcular o x e o y para cada microposição. Então, nós vamos do 10, passando por vários valores, até chegarmos no último valor. E aqui a gente também vai ter a resposta desse cara aqui, ó. Vai ter cada um dos valores correspondentes e o último valor. Beleza? O avanço, geralmente em milímetro por minuto, mas depende do nosso comando lá. G94, G95 e assim por diante. Tem uma meia dúzia de coisas que a gente tem que decorar. Vamos imaginar essa peça aqui, ó. Vamos tentar interpretar o que isso aqui está dando para a gente. Deixa eu aumentar a letra. Aqui. Linha 1, né? G90, coordenada absoluta. G17, ataca de cima para baixo. Z71, estamos trabalhando em milímetro. G64, achem aí para mim o que é o G64. T5, chama a ferramenta que está na posição 5. M6, habilita, deixa ela ser trocada. G54, avisa que o zero está lá em cima, ó. Não é embaixo, o zero está em cima. S2000, rotação do spindle, 2000 RPM. M3, manda ele girar em sentido horário. D1 é o corretor, no sino-trem a gente não vai precisar usar. M8, o mais óbvio de todos, liga o fluido de corte. Imagina, sem fluido de corte, duas coisas podem acontecer. A ferramenta pode cegar mais rápido, ou ela pode atritar tanto com a peça que ela pode encruar, ou ela pode grudar. Certa vez eu vi um colega pegar uma broca de aço rápido e ele estava tentando furar uma chapa de aço e não estava lubrificando a peça. E aí ele estava aqui com a peça segura na mão e vindo com a furadeira, só fazendo esse movimento aqui. Só que teve uma hora que eu acho que ele perdeu paciência, e aí ele apertou, como quem diz assim, eu vou dar a última furada aqui, que é para ele acabar logo. E aí quando ele apertou, a broca travou, a máquina tinha muita força, ela continuou o giro e quebrou a broca no meio. Simplesmente porque aquela broca, batendo com o metal, sem o resfriamento adequado, sem o fluido de corte, o fluido de corte ele vai ter duas funções, falo já delas. A ferramenta se dilatou, que é uma coisa natural do metal, ele se dilatou, e na hora que ele se dilatou, quase que instantaneamente, ele colou na peça. E aí ele travou de uma vez e a ferramenta quebrou. Eu ia falar de alguma coisa, agora esqueci o que era. Professor. Fluido de corte. Oi. Esse comando 64, ele dá como não registrado, né? Do 64 ao 67. Eu estava pesquisando no Google. Fluido de corte. Esse PDF já está no Classroom? Não, mas eu coloco. Deixa eu colocar logo, né? Vou colocar logo lá para. Deixa eu falar só sobre fluido de corte. Tem duas funções do fluido de corte. O primeiro é, obviamente, resfriar a peça e o segundo é auxiliar no corte. Classroom. Deixa eu ver aqui, manufatura. Esse Classroom ele é meio doido. Eu tenho a parte de material complementar, mas eu não consigo editar. Aí eu tenho que criar um novo.
Criar aqui um material. Material. Material complementar. Upload. Deixa eu ver onde é que isso está abrindo. Ah, porque está abrindo aqui atrás. Piorou agora. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Só para eu jogar esse material para cá. Rapidinho. Pronto. Apogera CNC, centro de usinagem, postar. Ó, já está lá, viu? Se quiser pegar, já está lá. Certo, vou abrir. Vamos continuar aqui. Onde é que eu estava? M8, fluido de corte. Aí eu estava bem aqui embaixo. G0, ande na velocidade máxima. Vá para a posição X0, Y0, Z0. G1, vá com a velocidade controlada até Z-7 com a velocidade de 300 milímetros por minuto. Z-7, a partir do 0, ele tem que descer 7 milímetros. Ou seja, ele vai fazer um corte único. Se esse material for alumínio, dá para fazer. Se esse material for madeira, tecnil, poliacetal, teflon, nylon, eu falei alumínio, alumínio, latão, bronze, metais moles, materiais que têm uma dureza mais baixa, dá para ir assim. Professor, isso aqui é um aço, inox. Você vai tirar de 0,3 em 0,3, 0,5 em 0,5. O aço inox ele é muito duro, é muito difícil de usinar e é muito fácil quebrar uma ferramenta com ele. Então, não importa, você pode dar várias passadas, tantas quantas forem necessárias, mas é mais negócio você dar muitas passadas do que você gastar, você vai gastar 2, 3 ferramentas. Se você fizer muito exagerado, talvez você gaste 10 ferramentas. Ou então o seu trabalho pode não ficar legal. Observa que ele daqui para frente, ó, ele estava aqui no 00, ó, aí ele veio para cá, ó, posição 10, 10. E note que ele não escreveu mais o G1, né? Ele só escreveu 10, 10. Depois ele escreveu 80, aí ele veio para cá, ó. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Ele estava aqui no 00, aí ele veio para cá, ó. Caminhou até o X80. Nada de Y, somente X80. Depois ele caminhou do X100 e do Y40. Aqui, ó, ele vai ter que ir até o X100 e o Y40, porque se ele já está no Y10 e subiu mais 30, então é Y40. Depois ele recuou, voltou, fechou. Pronto, ele fez esse movimento. Tá aqui, ó. G0, rapidamente, volte para a posição 00. Z200, vá lá para cima, volte lá para cima. M5, desliga, ó. M3, liga o spindle no sentido horário. M4, liga o spindle no sentido anti-horário. M5, desliga o spindle. M8, liga o fluido de corte.
M9 desliga o fluido de corte. E para finalizar, o M30 desliga a máquina e abre a porta principalmente. O senhor tem que decorar esses códigos? Tem. Pode ter eles assim, tabelado. Pega uma tabelazinha assim, faz uma tabelazinha do Excel, imprime, prega na parede, e aí fica com ele assim, ó, G0, G1, G2. Toda vez que eu perguntar alguma coisa, eu cair em prova, tá ali. Apesar de eu já ter falado, G2 e G3, interpolação circular. Horário e anti-horário. E como que é a sintaxe, né? Como é que a gente escreve? Na sintaxe dele, funciona da seguinte forma. Imagine você que eu tenho aqui um eixo. E eu quero começar um corte bem aqui, ó. E ele tem que fazer uma volta até aqui. E esse ponto aqui é o raio. Porque essa distância aqui, ó, é raio, aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio. Eu tenho que, no G, eu tenho que dizer para ele quem é a origem, o primeiro ponto, e eu tenho que dizer para ele aonde eu quero que ele chegue. Eu tenho que dizer para ele aonde é o centro. E, obviamente, se eu disser onde é o centro, morreu. Mas se eu digo para ele onde é o começo, onde é o fim, e eu digo o raio, ele vai ajustar isso aqui. Se eu fizer esse movimento aqui, se eu disser que esse raio aqui é 10, ele vai fazer isso aqui, mantendo esse mesmo tamanho. Mas se eu disser que o raio é 15, então ele vai deslocar o raio um pouquinho para cá. Ó. Aí o raio vai ficar mais ou menos assim. Eu só estou deslocando ele de posição. No caso, eu não vou fazer mais uma circunferência completa, vou fazer um arco, né? Ou um pedaço de arco. Aí o código, eu posso escrever o código da seguinte forma. Primeira coisa que eu tenho que escrever, a origem. Então eu vou lá, G0, maiúsculo, né? Boto G0, X0, Y0 e Z0. Depois eu dou um comando G1 e digo Z-1, baixe só 1 milímetro com F de 100. Baixe lentamente, ele está cavando matéria. Depois ele vai dizer o seguinte, vá para a posição, já que ele vai começar a fresagem, né? Então, G1 eu já dei, então agora eu só vou escrever X10, Y10. Vá para a posição 1010. A partir daquela posição 1010, ela é a minha origem. Foi meu último comando. E o meu comando G2, eu quero que você saia do 1010 e vá para... Vamos fazer uma conta de cabeça aqui, uma conta de bodegueiro. Eu estou na posição 10. Se eu vou para a posição 40, entre 10 e 40 tem o quê? 10, 20, 30. Qual é o diâmetro? O diâmetro é 20. Logo, o raio é 10. Então, ele vai fazer o raio no ponto 10, e aí ele vai aplicar um raio naquele movimento. Só que eu quero que ele vá para o outro lado, né? Então, eu quero que ele vá para a posição X10, 20 e 30. X30, que é do outro lado. E o Y, eu preciso escrever? Não, porque eu mantive ele. Eu ainda quero ele na altura Y10. Posso escrever? Posso. Preciso escrever? Não. Lembra, ele é modal, ele subentende. Se eu não escrever o Y10, ele subentende que eu só estou pensando na posição X. Ou seja, posição onde ele começou e posição aonde eu quero chegar. Qual é o raio que isso está ocupando? Pega uma posição, subtrai da outra, vai te dar o diâmetro. Corta isso no meio, vai te dar o valor do raio. E aí você tem a primeira posição. O centro, aonde vai ficar?
é o IJK. Vou falar dele um pouquinho mais na frente. Outra forma de escrever isso é com esse aqui, ó, CR.